Esta manhã nós estamos iniciando, na verdade, também o mês que nós comemoramos especialmente sobre a escola bíblica. Então, nessa manhã até vou trazer uma mensagem especial sobre a escola bíblica. E gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, nos versículos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Todos conhecem até de cor, né? Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, por esta manhã que estamos aqui reunidos para iniciarmos este culto. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que nossos corações estejam sendo tocados pela Tua presença, que, Senhor, o nosso pecado esteja diante de nós, para que possamos nos arrepender do que fazemos de errado e possa haver transformação de vidas, através da Tua palavra, através da Tua presença. Ó Deus, santifica as nossas vidas para a Tua glória. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 327 do HCC. 327. Se teu coração estiver em paz. Vamos cantar juntos aí. 327 do Inário para o Culto Cristão. Eu não sou um músico assim, né? Mas às vezes a gente canta aqui. Os irmãos tenham paciência, viu? Vamos lá. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás muitas bênçãos se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após longa noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem feliz e alegre a vida passarás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz.
Amém. Você pode assentar-se, que Deus abençoe. Nós, na próxima semana, irmãos, vamos ter o bazar da igreja. Tem aqui, já temos algumas agendas aqui na igreja que foram produzidas com a ajuda de vários irmãos e irmãs. Então, é uma por família. Então, onde que estão as agendas depois, irmã? Então, com a irmã Lia ali, os irmãos das famílias que não têm agenda ainda, por favor, levante uma de suas mãos, para que a irmã Lia possa estar distribuindo. Irmã, pode distribuir, não tem problema, pode já fazer a distribuição, uma por família. Aqui, enquanto é feita a distribuição, deixa eu dizer uma coisa. Nós temos aqui nessa agenda um calendário. Está aqui o calendário do ano 2013. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para cumprir esse calendário. Então, você que vê que tem alguma coisa do seu departamento aqui, você se empenha em fazer, porque aqui foi reservada essa data para você, porque outras pessoas queriam as datas e não pegaram. Então, vamos usar esse calendário aqui, mas aqui não tem só o calendário. Tem também o nome dos membros da igreja aqui no final, né? E você vai dizer assim, meu dado está errado, meu nome nem está aqui. O pastor não gosta de mim, porque ele não pôs o meu nome aqui. Irmão, se o seu nome não estiver aqui, primeiro, está escrito no livro da vida, lá no céu. Então, não tem problema. Segundo, se alguma coisa estiver errada, você fale comigo, a gente corrige. Tá? Nós não somos perfeitos. Não estou dizendo aqui que tem alguma coisa errada, mas se tiver, você fala comigo e eu vou providenciar acerto aqui. Tá? Esse material foi feito no preço de 1/4 do orçamento original. Então, ficava 1.200, e não sei quanto, e a irmã conseguiu por 390 fazer 60 ou 80 dessas agências. Então, é um material feito, vamos dizer assim, com carinho, irmã Bruna ajudou, irmã Kelly, isso. Então, irmãos, fala, irmã, tem o estatuto, né? Quer falar? Pode falar, ela que fez. Bom dia, irmãos. Então, nós, além de termos agenda para nós nos comunicarmos semanalmente, eu gostaria de estar passando para os irmãos o seguinte: eu tenho esse hábito, e eu creio que a grande maioria também. Porque, às vezes, tem aquele irmão que vem aos cultos, aos domingos à noite, e você percebe que aquele domingo ele não veio. Então, os irmãos estejam livres para estar ligando, para saber o que aconteceu, porque é importante. Às vezes, a pessoa não vem e ele fica feliz se você ligou para ele, porque ele fala, às vezes ele está desanimado, mas se você ligou, ele vai falar, poxa, eles me amam e sentiram a minha falta. Tá? Porque vocês sabem que o ser humano, como diz, não devia ser assim, mas eles gostam, né, desses agrados. E outra coisa também, nessa agenda está a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Tá? E também o estatuto. Então, leiam com carinho, tá? Para a gente... porque são informações muito importantes para o nosso dia a dia. Tá ok? E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos é que alguns e-mails não estão aqui porque não ficaram legíveis. Então, para que não houvesse... Nós vamos digitar uma coisa que não está. Então, nós deixamos em aberto. Então, por favor, os irmãos podem estar trocando e-mails aí também. Muito obrigada. Então, tem esse belíssimo trabalho aí que está sendo construído, né? E cada ano vai melhorando. Aqui no final também tem a parte dos aniversariantes. Então, além dos endereços, no finalzinho você tem uma parte de anotações, parte dos aniversariantes, para que a igreja possa trabalhar em conjunto, né? E se tiver alguma coisa errada, nós vamos corrigir, viu, queridos? Não fique triste, não. Agradeça a Deus porque tem alguma coisa para você criticar. Brincadeira. Não, é que eu sei que esse tipo de coisa dá muito problema às vezes. Mas é o seguinte, nós temos aqui no próximo sábado, bazar da igreja, não pode ver, dia 13. Então, se você tiver alguma coisa que você gostaria de estar ajudando, como participar, assim, que você não usa mais na sua casa, pode trazer hoje à noite, né, que a gente vai pegar isso e vai levar lá no bazar, no sábado que vem, para fazer essas vendas e ajudar na igreja aqui. Isso. Roupa masculina é bom, né? Então, quem tiver roupa masculina pode trazer.
que não está usando, né? Mas, e, por exemplo, aqui na igreja nós tínhamos 2 computadores e agora já vão ser vendidos para já liberar espaço, inclusive, aí. Tem um novo que já está dando conta dos 2 que tinham antes. E outras coisas. Então, irmãos, convido você também a ir no bazar, né? Você pode doar e pode ir lá também. Tá? Qual que é o endereço lá? Obrigado. Então, muito bem, está dado o recado aí. Irmãos, nós vamos nesta manhã falar sobre a escola bíblica dominical. E eu gostaria que você, mais uma vez, abrisse sua Bíblia em Mateus 28, 20, e observasse uma palavra aí que Jesus disse. Você observasse que Jesus diz a palavra ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa é o aguardar, né? Irmãos, não sei quantas pessoas sabem sobre a escola bíblica. Algumas pessoas pensam que sempre existiu escola bíblica dominical. Mas o início da escola bíblica, a idealização da escola foi muito conturbada. E nessa manhã eu trouxe aqui algumas anotações sobre a escola bíblica. E eu gostaria que você soubesse como começou, né? Então, um homem chamado Robert Hicks, ele era lá na Inglaterra, ele nasceu em 14 de setembro de 1735. 1735. E ele faleceu no ano de 1811. Mas o dia do falecimento dele foi no dia 5 de abril. Então, por conta dessa data de abril, do falecimento desse homem, é que nós temos esse mês de abril como o mês da escola bíblica. E eu gostaria de dizer algumas coisas interessantes. O Robert Hicks, eu não gosto muito de falar de pessoas, não, viu? Os irmãos não vai ver muito eu pregando sobre missionário aqui, mas é que eu gosto de falar sobre a Bíblia. Mas como nós estamos falando sobre a escola bíblica, eu gostaria de enfatizar algumas coisas que você soubesse. Muito bem, o Robert Hicks, ele recebeu por herança um jornal, não uma folha de jornal, uma empresa que faz jornais, né? E essa empresa, então, ficou para ele, e ele herdou isso, e ele, então, automaticamente se tornou um homem rico, por causa dessa herança. E ele, então, soube, como um bom administrador, manter essa empresa e fez esta empresa prosperar, crescer. Ela se tornou uma empresa que foi a diagramação do jornal foi mudada, foi um sucesso a administração desse homem. Ele era muito respeitado e ele não era batista, ele era anglicano. E esse homem, ele assumiu então esse jornal no ano de 1757. E aí começa alguma coisa que chama a nossa atenção. Esse homem, por ser um jornalista, ele se interessava, ele tinha um foco muito acurado em relação ao sistema prisional da época, porque ele denunciava muitas injustiças, ele mostrava o que poderia ser melhorado como jornalista. Então, a linha editorial do jornal dele era uma linha até crítica em relação ao sistema prisional da época, lá no ano de 1757. E ele, muito preocupado e percebendo que o que ele dizia no jornal não se, vamos dizer assim, não tornava, não dava nenhum efeito na sociedade, ninguém se importava, não provocava nenhuma mudança, ele ficou muito preocupado. Então, ele percebeu que tinha alguma coisa errada ali. E ele, por ser um homem rico, foi contratar um jardineiro para a casa dele. E ele foi no bairro onde esse jardineiro morava. E ele foi num domingo. Aí é que está interessante da história. Começa alguma coisa.
Ele foi num domingo procurar esse jardineiro, que ele tinha o endereço, e ao chegar no bairro do jardineiro, ele percebeu que tinha muitas crianças fazendo todo tipo de coisas erradas ali naquele bairro, desde roubos até prostituição e tudo. E ele perguntou para aquele jardineiro que ele encontrou: o que está acontecendo? Por que essas crianças estão aqui fazendo essas coisas erradas? Ele disse: olha, de segunda a sábado não acontece isso, porque naquele tempo as crianças trabalhavam, não tinha idade como hoje que a gente fica preocupado, a criança já nascia e já ia trabalhar. Então ele falou: de segunda a sexta é até que suportável, mas de domingo é insuportável, essas crianças fazendo coisa errada aqui, roubando, se matando, matando os outros, roubos, assaltos, assassinatos, dentre outras coisas. E ele, como ele era dono de um jornal, e ele percebeu aquilo, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia que ele teve? Não de ficar criticando, ele teve uma ideia de agir. E aqui é que é interessante desse homem. E ele pensou: como é que eu vou fazer para reduzir a criminalidade do meu país? Que coisa linda quando uma pessoa pensa assim. Que coisa linda quando uma pessoa para de criticar o governo, para de criticar as instituições e pergunta para ele mesmo: o que é que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou deixar isso assim mesmo? Eu vou passar por essa vida e vou criticar os outros sem que eu faça alguma coisa? E esse homem, ele percebeu isso e ele pensou: bom, se as crianças estão ociosas no domingo, então eu vou, com o meu dinheiro, contratar pessoas para que essas pessoas ensinem as crianças como elas devem se portar. E ele percebeu que essas crianças não sabiam absolutamente nada de matemática, de português não, de inglês, né? De português elas não sabiam mesmo, de inglês, as matérias das escolas. E ele então contratou 4 professoras para que pegassem as crianças da rua e chamassem essas crianças para estar num lugar também alugado, não era numa igreja. E aí esse movimento. A história nos diz que essas crianças, elas assim começaram com uma escola gratuita, 4 professoras, e eles associaram 100 crianças. Foi a primeira vez que já começou com 100 crianças, 4 professoras, cada uma cuidando ali de um grupo, mas ainda todas juntas, não havia divisão de classes. E aí essas crianças, elas estavam sendo então ensinadas nas matérias da escola. Não era uma escola bíblica, era uma escola dominical. No entanto, eles perceberam 2 coisas. Primeiro, que as crianças vinham para essa reunião sem 2 coisas, aliás, 3: sem banho, sem roupas decentes e sem estar com os cabelos cortados. Essas 3 coisas foram notórias ali. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a receber doações, e esse homem usando o jornal para isso. Eles começaram a receber doações de roupas, de sabonetes e de pessoas que estavam dispostas a cortar os cabelos das crianças. Então, as crianças chegavam da rua, sujas, elas passavam por um banho, recebiam roupa e o corte de cabelo, e aí vinham todas limpinhas e bem vestidas para essa reunião, para aprender as matérias. Isso foi como começou. E tinha um outro pastor chamado Thomas Stock, que ele ajudou envolveu a igreja para esse trabalho social até o momento. Muito bem. Então essa aula começava às 10 horas da manhã no domingo e tinha lições de matemática, história e inglês. As crianças recebiam almoço, elas também recebiam canetas, livros e jogos de presentes quando elas iam bem nas matérias, para incentivar, porque elas estavam acostumadas a roubar. E elas vinham lá e recebiam de graça essas coisas, esses materiais, para que elas pudessem ser incentivadas a aprender. Muito bem. Acontece que as notas nas escolas seculares começaram a aumentar. Essas crianças que estavam agora tendo essa atenção especial começaram a refletir no sistema de ensino da época.
Isso foi notório e o jornal aproveitava para divulgar isso. Muito bem. Depois de um período experimental, em 3 de novembro de 1783, então essa experiência foi colocada no jornal e outros líderes religiosos começaram a copiar esse modelo que estava mudando as notas das escolas. Acontece que em 1784, só para os irmãos lembrarem, o ano em que o nosso amigo pegou o jornal foi 1757. E o Robert Hicks, então, ele divulgou o trabalho em 1783. E agora, no ano de 1784, já existiam 250 mil alunos matriculados na escola dominical. Acontece que as pessoas perceberam que, ao ensinar história, inglês e matemática para os alunos, eles aprendiam, mas isso não tornava esses alunos melhores cidadãos. Estava faltando alguma coisa. O que é que estava faltando? Estava faltando ensinar a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, quando fez a lei, Ele estava pegando aquele monte de escravos do Egito e estava transformando pela lei aqueles escravos em uma nação que fosse organizada, que um pudesse respeitar o outro, que eles pudessem reconhecer um Deus sobre eles e viverem de forma a agir como uma sociedade. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de transformação social também. Não transforma apenas vidas, transforma a sociedade. E havia essa necessidade de ensinar a Bíblia. Não foi a ideia original, mas eles perceberam que era impossível ensinar pessoas a conviverem sem a palavra de Deus. E aí então foi que o Robert Hicks teve esta ideia, e ele, com a ajuda de um diácono batista chamado William Fox, no ano de 1785, fundaram a Sociedade das Escolas Bíblicas Dominicais. Esses dois homens associados com aquele pastor, eles criaram esse modelo, mas esse modelo centrado na palavra de Deus. E aí aconteceu uma coisa, irmãos. Aconteceu uma coisa que é o seguinte: em 1792, 8 anos depois da divulgação do trabalho, a criminalidade da cidade foi a zero. Zero, não existia nenhum único crime na cidade. E isso foi notório. A cidade chamava Gloucester, a cidade onde iniciou-se esse trabalho, ficou sem crimes. Os irmãos conseguem imaginar uma cidade durante um ano inteirinho que não tenha havido um crime, um roubo, um estupro, uma discussão, um assassinato? Porque eles introduziram a palavra de Deus para as crianças. Então, irmãos, isso mudou a história daquela sociedade. Aí alguém vai perguntar, mas hoje não é assim, onde estão? As pessoas têm abandonado o estudo da palavra de Deus. Mas aquilo funcionou, porque as pessoas se preocuparam em trazer roupas, dar banho, cortar o cabelo, colocar as pessoas limpas, e aí então a criminalidade foi a zero. No ano de 1792, na cidade de Gloucester, com 250 mil alunos matriculados. Não era toda a sociedade, mas eles foram onde estava o problema. Muito bem. Acontece que a igreja da época se opôs a esse movimento. Ela não queria que eles tivessem sucesso ou que eles estivessem fazendo isso. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque, como isso era feito aos domingos, o que aconteceu com as igrejas? As pessoas não estavam indo à igreja. As pessoas estavam ajudando esse trabalho. As pessoas que eram cristãs, elas se envolveram com esse trabalho. Então as igrejas começaram a esvaziar.
E segundo, porque os líderes religiosos diziam que eram leigos que estavam fazendo. Leigos no sentido religioso, não eram sacerdotes, não eram as pessoas que tinham treinamento, curso teológico, que estavam fazendo isso. Agora a pergunta é, as igrejas estavam esvaziando por quê? E segundo, qual o problema de ter que as pessoas eram leigas? Então, irmãos, aqui nós temos alguns paradigmas, alguns modelos que precisam ser observados e deixados para trás. Primeiro, se nós, como igreja, não fizermos o nosso papel, a sociedade vai fazer alguma coisa parecida, não com efetividade. Por que tem tanta ONG? Por que tem tanta organização não governamental fazendo alguma coisa? Porque a igreja não está fazendo. Por que, por exemplo, alguém às vezes está mais envolvido com a ONG do que com a igreja? Porque a igreja não está fazendo. Segunda coisa, por que é que nós não estamos fazendo? Essa é interessante. Nós não estamos fazendo porque a gente às vezes não se importa. Às vezes a gente fala isso é problema da ONG, do governo, não é problema da igreja. Meus irmãos, o problema do mundo é da igreja. Nós estamos aqui porque o mundo tem problemas. Por isso que nós não fomos tirados do mundo, nós fomos deixados para fazermos diferença, para sermos sal e luz. Agora, quanto à escola bíblica, alguns vão dizer assim, o professor é um leigo. É verdade, mas antes assim, porque causa reflexo na sociedade, do que ninguém fazer nada, ou ficar esperando algum doutor aparecer para fazer. Se você pode fazer, faça. Se a igreja pode fazer, precisa fazer. Isso é uma lição para nós, porque esse modelo foi abandonado. Esse modelo ele não aconteceu muito tempo, porque os religiosos foram sufocando para as igrejas estarem cheias. Enquanto a sociedade está sendo destruída, a igreja está cheia. É bom vir à igreja? Excelente, não estou dizendo para você não vir à igreja. Não é para você ficar em casa dormindo, nem fazer outra coisa. Mas nós precisamos nos questionar. O que eu estou fazendo para a sociedade enquanto igreja? O que eu estou fazendo para a sociedade enquanto não falo da palavra de Deus? Os irmãos viram o que está acontecendo esse período agora, em relação ao deputado Marcos Feliciano. Não estou aqui defendendo ninguém, mas a sociedade está se movimentando contra ele. Ele pode não estar certo em algumas coisas, mas ele está trazendo um princípio da palavra. As pessoas estão revoltadas, mas a palavra, de forma errada ou não estou aqui dizendo que está certo, que como a forma, mas se nós como igreja influenciarmos a sociedade não vai estranhar o fato de nós trazermos um princípio bíblico. Nós precisamos estar ensinando as crianças, precisamos estar influenciando a sociedade. Talvez alguém vai dizer, eu não posso fazer isso, eu sou professor, professora, e eu não posso fazer isso lá na minha escola. É bem verdade, mas aqui dentro você pode trazer uma criança, nós temos lugar aqui, nós temos espaço, nós temos pessoas, nós temos tudo o que é necessário. Já pensou se nessa manhã aqui todos esses bancos vazios estivessem cheios de crianças convidadas para estarem aqui para ouvir a palavra, para serem transformadas? Porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você, não se assuste não, mas é uma coisa que a minha esposa já ouviu dizendo. Deus, ele pegou aquele monte de pessoas escravas e as pessoas elas tiveram que morrer todas no deserto, porque Deus tinha um plano para a próxima geração. Infelizmente, talvez nós não consigamos mudar muita coisa, ou as pessoas que já têm a sua formação, já têm a sua ausência de conceitos bíblicos, cristãos, não sei. Mas nós podemos fazer diferença para o futuro. Nós podemos investir nas crianças para que elas sejam ensinadas dos princípios da palavra de Deus, para que sim, a vida delas seja uma bênção para elas mesmas e para a sociedade. Isso nós podemos fazer. Eu não posso pegar uma pessoa, aí bater nela e falar, você está errada e você precisa de Jesus e tal. Mas eu posso pegar uma criança e dizer, olha, eu tenho um futuro brilhante para você. Em Jesus você pode ter uma vida transformada, transformar a sua família, seu futuro, porque isso aconteceu com a gente. Isso pode acontecer também. E através dessas crianças nós podemos influenciar os lares, influenciar as famílias.
diminuir a criminalidade, diminuir a utilização de drogas, diminuir esse esforço tão grande que o governo faz para as crianças estudarem. Nós podemos fazer isso como igreja. É um desafio. Alguém vai dizer assim: eu vou já aproveitar e já vou mudar de igreja hoje, porque eu estou meio preocupado com o que o pastor está falando. Eu não estou a fim de fazer nada, não. Você fique tranquilo, meu irmão, é tudo voluntário. Ninguém vai chegar aqui e vai obrigar ninguém a fazer nada. Mas a minha função é de conscientizar que nós precisamos fazer alguma coisa muito maior do que nós estamos fazendo. Não é por nós. A gente já está salvo, irmão. Você pode ficar sentado, eu também. Eu posso pegar uma cadeira, me esconder aqui atrás do púlpito. Eu já estou salvo, vou para o céu. Mas e os outros? E a nossa sociedade? E quando você abre o jornal e vê as notícias, você não dói seu coração? Quando você liga a sua televisão e vê uma notícia lá, ônibus sendo queimados, pessoas sendo mortas, você não se importa? Você fala assim: isso não é problema meu? Será? Eu acho que não. Eu acredito que a gente precisa pensar nisso. Meus irmãos, a força da igreja no ano de 1800 foi tão grande contra essa organização da escola bíblica dominical, que foi colocado um projeto de lei para acabar com esse trabalho pelo governo. Mas esse projeto nunca foi aprovado. Várias vezes discutido, mas nunca aprovado. Como pode um governo ir contra uma coisa que está diminuindo a criminalidade? Eu te pergunto. Como pode? Porque, meus queridos, abram os olhos. Percebam que existe uma conivência, porque há um dinheiro, existe uma, vamos dizer assim, uma maneira corrupta das coisas acontecerem. Existe muita gente ganhando dinheiro com a droga, muita gente ganhando dinheiro com o crime. Existem pessoas que talvez sejam da sua mais alta confiança, que estejam envolvidos com crime, envolvidos com roubo a banco, com drogas, com tráfico, com contrabando. Você às vezes pode até se assustar. Então, meus irmãos, existem pessoas que não têm interesse realmente que isso aconteça, que isso melhore. Mas nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso maior. E no ano de 1802, o Reines, que era dono do jornal, ele falou: bom, eu vou parar, eu vou me aposentar, porque já estava com idade, e ele parou. E em 1811 ele morreu no ataque do coração. Agora, o interessante é que quando ele morreu, o corpo dele foi velado nesse lugar onde eram dadas as aulas. E as crianças vieram todas para estar trazendo as suas condolências, mas elas vieram com fome. E conta a história que elas ganharam um bolo de ameixa naquele dia. E nesse ano, a escola bíblica dominical tinha 400 mil alunos cadastrados. E a criminalidade da Inglaterra era mínima. Meus irmãos, isso já deu certo no passado. No passado, esse livro já fez a diferença de muitas sociedades. Agora, nós estamos no ano de 2013. Novamente, nós podemos fazer esse milagre na sociedade. E o milagre está aqui. Aqui aonde? Aqui na escola bíblica dominical. Que a gente acha que não precisa ir, que a gente acha que tanto faz, que se a gente não vier está tudo certo. A gente pensa que a escola bíblica dominical, às vezes, é para ficar discutindo altos conceitos de teologia. Meus irmãos, nós precisamos ler a Bíblia para que a gente mude todas as áreas da vida da pessoa. A Bíblia é um livro que precisa ser aplicado. Eu posso saber muito da Bíblia, meus irmãos, posso ser um doutor, mas se eu não aplicar os princípios da palavra de Deus na minha vida e não puder transmitir esses mesmos princípios para que as pessoas também apliquem nas suas vidas, eu não estou mudando nada. Conhecer não é o suficiente. E eu vou querer que você me acompanhe em alguns versículos que eu separei aqui. Êxodo 4:12. Eu deixei agora para o final, né?
Primeiro eu trouxe a historinha lá de verdade, mas eu queria que você visse lá em Êxodo 4:12. Quem vai nos ensinar a falar? Quem vai dizer para nós o que nós temos que fazer? Aqui em Êxodo 4:12 está escrito assim: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus estava falando com Moisés aqui. Por que Moisés? Por que eu separei Moisés? Porque existia um povo que estava sendo educado na cultura egípcia, e agora ele precisava ser educado numa outra cultura, na cultura do reino de Deus. E eles iam sair daquele lugar, e Deus escolheu um homem e disse: eu vou falar, você vai ouvir o que eu tenho para dizer e você vai dizer. Ele não sabia nem falar direito, a própria Bíblia diz isso. Mas Deus escolheu e Deus o ensinou. Agora, olha que interessante. Veja agora no livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 7 a 9. Deuteronômio 6, de 7 a 9, eu vou ler aqui. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa. E as escreverás no batente das portas da tua casa. Meus irmãos, a coisa que mais tem que aparecer na nossa casa é a Bíblia. O que mais nós precisamos falar na nossa casa é da Bíblia. O que esses conceitos da Bíblia fazem? Transformam vidas, transformam futuros, transformam gerações. Aqui nós temos o livro que muda pessoas, que transforma as pessoas em bons cidadãos dessa terra e do reino. A obrigação nossa é passar essa palavra e ensiná-la repetidamente, ensinar a palavra aos nossos filhos. E como tem pais que não ensinam aos seus filhos, é função da igreja que a igreja ensine os filhos dos outros também. Por quê? Porque nós precisamos fazer o que não está sendo feito. Agora, veja, por favor, em Deuteronômio 24:8. Eu estou separando esse versículo porque algumas pessoas não sabem. Aqui nós temos uma lei também para doenças. Nós temos na Bíblia uma maneira segura para que a sociedade não fique doente, para que não hajam epidemias. Nós estamos passando hoje aqui na cidade de Bauru um terrível momento de dengue. Todas as pessoas que você conhece, todo mundo conhece alguém que está com dengue, ou teve. Como fazer? Aqui está escrito assim, versículo 8 de Deuteronômio 24. Guarda-te da praga da lepra, tem grande cuidado em seguir fielmente tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tendo ordenado, terás cuidado de o fazer. Por que a sociedade está doente? Por que existem tantas doenças? Por que nós não temos a solução para os problemas de doença na sociedade? Porque nós não temos observado a lei de Deus. Nós não temos seguido a palavra de Deus. Irmãos, creiam, se nós trabalharmos obedecendo a palavra de Deus, a nossa sociedade, ela é curada, ela é sarada. Às vezes nós não temos culpa, eu não tenho culpa pessoal, vou dizer, eu não tenho culpa, eu não sou culpado disso, daquilo, eu não sou culpado do roubo que aconteceu, eu não sou culpado da doença que apareceu. E a minha pergunta é, será que não? Será que eu posso afirmar que eu não tenho culpa de nada? Eu tenho feito alguma coisa para mudar isso? Para dizer que eu não tenho culpa de nada? Porque a lei, ela é clara, ela diz, se nós obedecermos o que Deus tem dito, as doenças vão desaparecer.
Quando uma sociedade, por exemplo, enfrenta seca, ou chuva demais, ou calor demais, ou frio demais, ou nós vemos os mendigos andando pela rua, os irmãos vão dizer que está tudo certo? Os irmãos vão dizer que nada está acontecendo? Eu venho da minha casa aqui e eu vejo muitos mendigos deitados nas casas, pela rua. Isso me incomoda. Não me incomoda talvez pessoalmente, mas incomoda socialmente. O que é que vai virar isso? Esses mendigos vão ter filhos, esses meninos vão ser o quê? Ou essas meninas? Ah, tudo bem, eu tenho a minha casa, isso daí, eu tenho meu emprego. Não tem problema, isso não é comigo. Será que nós pensamos assim? Será que a gente pode pensar desse jeito? Tão despreocupado? Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias 11. Porque Deus também, Ele usa as pessoas que estão escolhidas por Ele, para Jeremias 11, de 1 a 4. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias 11, de 1 a 4. Ouve estas palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não obedecer às palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que eu vos mando. Assim, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Irmãos, tem gente que é maldito e não sabe. Não é assim? Não sabe porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece a palavra de Deus porque a palavra de Deus não é pregada. E a palavra de Deus não é pregada porque ninguém está pregando. Porque nós não estamos fazendo diferença na sociedade. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. A gente pode ter aula de matemática, de história, e não, de inglês também, por que não? E de português também. Mas não é o suficiente sem o ensino da palavra. O que está faltando nas escolas? É interessante uma carta que eu li, que foi atribuída à filha do Billy Graham, quando as pessoas lá nos Estados Unidos, aqueles alunos, um atira no outro e mata várias pessoas, tem acontecido muito isso lá, e uma pessoa chegou para a filha do Billy Graham e falou assim, eu não sei se ela chama Nancy, eu não tenho, Anne Graham, e ela, numa entrevista na televisão, um repórter quis alfinetá-la, né? Disse assim: Anne, onde está Deus que não está vendo essas crianças se matando na escola? Ele não está fazendo nada. Sabe o que ela respondeu? Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, mas nós o colocamos para fora das escolas. Nós não oramos mais. Os juízes proibiram que a Bíblia seja lida nas escolas. Os juízes proibiram que haja orações, que haja cânticos ao Senhor nas escolas. Onde está Deus? Deus foi colocado para fora. E quando Deus é colocado para fora, vocês esperam que dê certo? Vocês esperam que as pessoas se respeitem? Vocês esperam que as pessoas tenham princípios? Essa foi a resposta resumida que ela deu. Uma boa resposta. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Nós estamos colocando Deus para fora. Nós estamos dizendo para Deus, nós não precisamos do Senhor aqui. Nós não acreditamos que exista um Deus. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E foi exatamente isso que Adão fez lá no Jardim do Éden, com Eva. Eu não preciso de Deus. Eu posso eu mesmo ser Deus. Eu posso eu mesmo saber o que eu tenho que fazer, conhecer o bem e o mal. Ah, é? Nós temos essa capacidade? Nós não temos. Nós não conseguimos dominar e cuidar da sociedade através de armas, através de coisas de outro tipo. Nós precisamos da palavra de Deus para mudar a sociedade. Nós temos o remédio. Nós temos o lugar. Nós temos as pessoas. O que falta?
Eu também gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Eu estou aí passando por vários textos da palavra de Deus. 2 Crônicas 17, de 7 a 9. Segundo Crônicas 17, de 7 a 9. Eu vou ler aqui. No 3º ano do seu reinado, enviou aos seus oficiais Ben-Aliu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para o quê? Olha só o que o rei fez, mandou os profetas. Esses profetas que você conhece aí, o Zacarias, Obadias. Essas pessoas que você vê na Bíblia eram pessoas que ensinavam. Não ficava só escrevendo livro da Bíblia, não. Ele também ia lá trabalhar ensinando a palavra de Deus na sociedade. É que às vezes a gente não lê, não sabe, pensa, Obadias era boiadeiro, um boiadeiro que se tornou professor, que sabia falar a linguagem dos boiadeiros. Cada um fazendo aquilo que aprendeu, cada um fazendo da onde veio. Olha só o Obadias aqui, o Zacarias, o Natanael, o Micaías. Olha só. Com eles estavam os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobiadonias e os sacerdotes Elisamá e Jorão. Ensinavam em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Viu o que os irmãos estavam fazendo lá, o pessoal dos religiosos? Eles saíram de dentro do templo e eles foram ensinar o povo a lei, que o povo não sabia. O povo não conhece a lei. Se nós não ensinarmos, você pensa que lá no seu serviço, na sua escola, as pessoas conhecem os princípios de Deus? Eles assistem televisão, meus queridos. O que bombardeia a mente deles é tudo menos a lei de Deus. Diz que a maneira que chegou-se à conclusão que a maneira mais eficaz do que qualquer outra de ensino é o videogame. Não existe nada que ensine tanto quanto o videogame. Não porque por outra coisa, porque existe uma interação em tempo real. Agora, você conhece algum videogame que ensine os princípios da palavra de Deus? Levante a sua mão, por favor. Meus irmãos, se nós não ensinarmos a palavra de Deus, a sociedade caminha para a destruição. Eu vou dizer uma coisa que eu já falei, não sei se é aqui. Nós não precisamos que Deus acabe com o mundo. Nós mesmos podemos fazer isso. Nós não precisamos que Deus queime com fogo e enxofre. Nós sabemos fazer isso. Nós estamos caminhando para isso. Nós vamos acabar com tudo aqui. Eu não sei se na nossa geração Deus vai permitir uma coisa dessa. Mas os irmãos estão vendo o que está acontecendo com a Coreia do Norte, que está se armando para atacar os Estados Unidos. Os irmãos pensam que se isso vier a acontecer, vai ser bacana? São armas nucleares. Você pensa que é só lá no hemisfério norte que morre gente por causa de radiação, se acontecer uma guerra nuclear? Meus irmãos, a Coreia do Norte é um país ateu comunista. Eu não estou aqui defendendo os Estados Unidos, não estou aqui para isso. Mas estou dizendo assim, nós precisamos fazer diferença. E sabe o que acontece na Coreia do Sul? Não na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, existe um avivamento da igreja. Mas eles são impedidos de entrar na Coreia do Norte. E é justo ali nos vizinhos deles que está acontecendo isso daí. Nós precisamos orar pela igreja. Nós somos a solução. Nós é que ensinamos que se precisa mais respeitar o outro. Mais do que qualquer outra pessoa, a igreja sabe disso. Sabe por que a sociedade pode dizer o que quer hoje? Você sabe por causa de quem? Que alguém pode ir na rua e gritar contra o governo e ficar nervoso e tal. Sabe por causa de quem? Por causa do cristianismo. É o cristianismo que construiu uma sociedade livre, que as pessoas podem dizer o que querem, para bem ou para mal.
Mas só que o cristianismo ensinou isso e não ensinou os princípios de respeito. Mas além do princípio de respeito ao próximo, qual é o outro princípio que o cristianismo traz? Respeito a mais uma pessoa. Quem é? O Senhor Todo-Poderoso. É a Ele que nós devemos nosso respeito. E nós ensinamos a coisa pela metade. Você pode respeitar outro, mas não precisa respeitar a Deus. Aí. Porque quando eu respeito a Deus, eu respeito a mim mesmo. Eu estou trazendo bênçãos para mim quando eu respeito a Deus. É para o meu próprio bem. Mas aqui nós temos mais um texto ainda que eu queria que você visse, por favor. Mateus 4, 23. Mateus capítulo 4, versículo 23. Não fica triste de eu repetir, que às vezes a pessoa ela pergunta. Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Eu não sei se entrar uma pessoa doente aqui, se eu vou conseguir curar. Mas eu posso curar primeiro a alma dela, você também. Eu posso curar as doenças que ela tem, porque se eu ensinar os princípios da palavra de Deus, ela vai aprender a viver. Ela vai aprender a se cuidar, ela vai aprender a não se envolver com o que não deve. Pode ser que ela não saia curada aqui, mas ela já está se curando só de ouvir a palavra de Deus. Se ela aceitar a palavra de Deus na vida dela, em pouco tempo ela pode estar curada. Não precisa ser num abrir e fechar de olhos, mas isso acontece. Jesus, meus irmãos, ensinava. Jesus, ele que é o nosso mestre, ele ensinava as pessoas sobre o reino de Deus. Nós precisamos ensinar as pessoas, existe um outro reino, existe um outro governo, existe um outro jeito de viver. Um jeito que não é desse jeito aqui. Nós precisamos ensinar. Agora, às vezes, nem na igreja a gente consegue viver com as regras do reino. Quais são as regras do reino? É regras de convivência, de educação, de respeito, de comunhão. A gente, às vezes, não consegue nem aqui nós que somos salvos. O exemplo que nós temos que dar é de perfeição, de comunhão, de respeito, de amor, de preocupação, de que o que é certo é certo. É aqui que começa. E é na escola bíblica que se ensina isso. Não sei se os irmãos estão discordando de mim. Não sei se eu estou falando algum absurdo. Estou falando algum absurdo? Se eu tiver, você... Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Neemias 1, de 1 a 9. Prometo que esse é o último texto que eu vou ler, para você não ficar nervoso. Tem gente que fica nervosa, que tem que procurar muita coisa na Bíblia. Neemias capítulo 1, de 1 a 9. As palavras de Neemias, filho de Alcalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, Neemias 1, de 1 a 9, versículo 2, que veio Anani, um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escapavam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram: o restante que havia no cativeiro lá da província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje te faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, e também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo:
vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade lá do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eu quero terminar dizendo o seguinte: olha a oração desse moço. Ele teve notícia de que a sociedade dele estava destruída. E ele ora e fala: Senhor, o Senhor é verdadeiro. Quando as pessoas não te obedecem, o Senhor deixa que elas mesmas se destruam. Elas ficam à mercê delas mesmas e elas são autodestruídas. Mas Neemias, meu querido, você depois tem um livro todo para ler aí. Neemias não ficou só orando e chorando, não. Neemias foi um dos homens que levou o livro da lei até Jerusalém. E eles construíram um tablado de madeira e um púlpito, a palavra é púlpito mesmo, e lá de cima eles colocaram os sacerdotes para lerem a lei em hebraico. E o povo não entendia, porque o povo só falava aramaico, porque o povo tinha ficado exilado, não sabia nem falar mais a língua original. Até o ensino da língua se perdeu. Veja, que não é só a religião, é tudo, a cultura foi destruída. E os sacerdotes explicavam a lei. E as pessoas ouviam o hebraico, não entendiam, e aí então os tradutores passavam para o aramaico, e conforme as pessoas iam ouvindo aquilo, a Bíblia diz que as pessoas do povo começaram a chorar. E todo o povo se ajoelhou. E todo o povo reconheceu que estava errado. Porque nunca ninguém tinha contado o que a lei dizia. Meus irmãos, vou falar uma coisa, basta você ler esse livro. Você não precisa fazer uma coisa mirabolante. Leia esse livro, leia em voz alta. Desde que as pessoas leiam esse livro. E vidas são transformadas, sociedade é transformada. Tudo isso, meu querido, começa na escola bíblica dominical. Olha a importância que o professor da escola e a professora têm. Olha a profundidade do resultado de uma aula. Nós vamos terminar aqui essa palavra, que pode parecer muito pesada para alguns, mas para outros pode ser libertadora também. Por quê? Porque alguém pode dizer: o que eu estou fazendo na igreja? Para que Deus me chamou? Qual é a minha função aqui? Eu vim aqui para ficar sentado, o que eu tenho que fazer? Está aí a resposta. Você tem que ensinar a palavra de Deus. Tem que disseminar, passar para frente o que você está aprendendo. É isso. Só de fazer isso você pode mudar a vida das pessoas. Eu convido você a orar agora. Senhor, nós temos pecado. Nós temos nos omitido, nós temos sido frios, nós temos sido insensíveis, nós temos pensado que a culpa é dos outros. A gente até pensa que a culpa é do bandido. A culpa é dele ou do pai dele, não nossa. A culpa precisa ser de alguém, menos de nós. Senhor, se nós formos levar a nossa culpa até o fim, nós vamos chegar na cruz. Porque Jesus tomou todas as culpas e disse: a culpa é minha, me matem, eu pago o preço. O preço já está pago, a culpa já foi jogada na cruz. Agora, Senhor, nós estamos libertos do pecado, libertos de uma vida que vai para o inferno. Senhor, não vamos mais procurar a culpa, mas vamos agora buscar a solução. Senhor, a solução é a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra penetra, a Tua palavra transforma, a Tua palavra é libertadora, a Tua palavra muda vidas, muda cidades, muda povos. Ó Deus, não apenas nos tempos bíblicos, mas a Tua palavra tem mudado pessoas em todas as gerações, tem mudado sociedades. Ó Deus, não permita que nós como brasileiros fiquemos tão felizes ao ponto de se esquecer de Ti.
mas que nós nos lembremos que por trás de tudo e por cima de tudo e ao lado e dentro de tudo o Senhor está. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. Se nós não passarmos a vontade e a lei do teu reino e os princípios do teu reino, não haverá sociedade, não haverá indivíduos, não haverá nada. Ó Deus, que nós aceitemos a tua paz, não do jeito que o mundo dá, mas a tua paz verdadeira, através da tua palavra. Senhor, resgata-nos para a tua obra. Muda as nossas vidas para que nós façamos diferença. Ó Deus, que nós não nos contentemos de salvar apenas a nós, mas que nós também queiramos o céu cheio de gente. Ó Deus, na tua palavra diz que haverá multidão no céu. Como pode ser isso? Porque alguém vai se movimentar a tua vontade. Ajuda a nossa igreja, Senhor, que nós usemos esse lugar para mudar vidas, que nós sejamos os instrumentos teus. Abençoa a escola bíblica dominical, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Irmãos, antes de nós passarmos para o café, tenho duas notícias. Hoje, na hora do encerramento, vai haver um concurso bíblico, que eu já preparei as perguntas aqui. Depois eu vou passar as regras. Aqui, ó, folha branca. Prontinho aqui, segredo de Estado. Bom, e segundo, hoje o culto vai começar às 18 horas. O primeiro, tá bom? O segundo vai começar às 18h45. Entendeu? Primeiro às 18, o segundo às 18h45. Não entendeu? Vem aqui para ver como é que é. Venha com curiosidade. Deus abençoe. Vamos tomar nosso café da manhã.